para o Papo de Bola. Vai tentar pintar, você vai marcar uma bola. Está no ar. Papo de Bola com Rogério Maria Braga. Brasil. Pois é, Papo de Bola com Rogério Maria Braga e a jornalista Bia Neves. Nós vamos falar do vexame de ontem, o Cruzeiro enfrentando o time equatoriano Muxucaruna e perdendo por 2-1 no Mineirão, e ainda bem que vazio, porque a torcida cruzeirense não merecia pagar ingresso e assistir aquele jogo de ontem. Um vexame, ninguém se salvou naquele jogo de ontem. É impressionante como o time do Cruzeiro, a cada jogo que faz, está pior. O Cruzeiro vem sofrendo derrotas atrás de derrotas e não há uma melhora no jogo seguinte. E aí fica assim, o pior a acontecer é o próximo jogo. A gente tem essa expectativa. O que vai acontecer com o Cruzeiro na hora que enfrentar o São Paulo, que tradicionalmente já é um time que o Cruzeiro tem dificuldade de vencer, no próximo domingo. Mas o presidente do Cruzeiro, dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço, não está ficando quieto, Bia. Inclusive, ele marcou uma reunião com os jogadores após essa derrota, que foi um vexame, Bia. Peraí, Bia, deixa eu ajustar a Bia. Bia, você me ouve agora? Sim, Rogério. Então vamos lá. O que você tem a dizer dessa reunião marcada com os jogadores? São 4 jogadores, se não me engano, que vão estar com o Pedrinho e representando todo o grupo de jogadores do Cruzeiro. Bia Neves. É isso, Rogério, dando boa tarde a todos aí novamente. E olha só, o Cruzeiro, viu, ele tem uma reunião agendada para a tarde. Jornalista Bia Neves tentando conectar aqui. Representar o elenco. Bia, o seu som está fugindo, está muito ruim. Jornalista Bia Neves vai voltar já e o Cruzeiro realmente iguala a pior sequência de jogos com gols sofridos dos últimos 10 anos, um momento amargo na temporada, com 3 derrotas seguidas e a defesa facilmente superada. Impressionante, foi o 13º jogo seguido em que a Raposa sofre gols, igualando a pior sequência do clube nos últimos 10 anos. É realmente assustador os números. O Cruzeiro sofreu gols em todos os jogos sob o comando do Leonardo Jardim. A sequência começou antes mesmo do Português chegar, ainda no Campeonato Mineiro, com gols sofridos de Atlético, Betim, Itabirito, Uberlândia, América de Minas 3 vezes, Atlético Mineiro e Democrata de Valadares. Na Sul-Americana tem sido a mesma coisa. União, Santa Fé e Muxucaruna, e também no Brasileirão sofreu gol do Mirassol e do Internacional. Então, Bia Neves, mais do que nunca, Pedrinho tem que chamar na responsabilidade os jogadores cruzeirenses. Tá me ouvindo, Rogério? Te ouvindo, Bia Neves. Muito bem, internet me derrubando aqui, Rogério. Vamos ver, olha, ainda não temos informações sobre o teor dessa reunião de hoje, de Pedrinho com 4 jogadores. E tudo indica que o goleiro Cássio deve participar, o volante Lucas Romero e o atacante Dudu serão aí alguns dos representantes nessa reunião com Pedro Lourenço. Rogério, olha só, o pessoal da Organizadas do Cruzeiro, viu, protestaram agora há pouco, né? Acho que eles estão lá ainda na frente da Toca da Raposa, e os integrantes de torcidas organizadas do Cruzeiro protestaram na entrada da Toca da Raposa nesta quinta-feira pela má
fase da equipe. E o principal alvo, Rogério, foi Alexandre Matos, o CEO de futebol da SAF do Cruzeiro, Rogério. Agora é interessante, quando o Cruzeiro fez as suas contratações, esses jogadores atuais, todos endeusaram o Alexandre Matos. Eu acho que as contratações do Cruzeiro foram aprovadas pela torcida, pela imprensa, e nesse momento eu acho que os grandes culpados de tudo têm sido os jogadores, não estão jogando nada. Você tem, por exemplo, o Wallace, que foi investido quase 40 milhões de reais no Wallace, um cara que todo mundo queria, Palmeiras queria, Flamengo queria, Grêmio queria ele de volta, e o homem não jogou nada até agora. Será que desaprendeu? Não desaprendeu. Então, acho que é preciso cobrar dos jogadores, é preciso, e concordo com o Pedrinho, chamar os jogadores, conversar e cobrar pelo menos raça. Você pode estar jogando mal, faz parte do mundo do futebol, mas não pode faltar vontade, e para mim é o que mais falta no time do Cruzeiro, raça e vontade. E aliás, Bia, a gente fica achando que não pode piorar, mas infelizmente pode sim. O Cruzeiro teve a notícia hoje, o Matheus Henrique sofreu uma lesão no joelho direito no jogo de ontem, numa trombada com o volante do time do Equador, e saiu mancando, sentindo muitas dores, e agora veio o resultado do exame. Ele vai passar por cirurgia, Bia? Rogério, olha só, se não tinha como piorar, né? Tem sim. O volante Matheus Henrique desfalcará o Cruzeiro nos próximos meses. Após ter feito exames nas últimas horas, o meio-campista teve constatada uma lesão no menisco lateral do joelho direito e vai passar por uma cirurgia em Belo Horizonte nos próximos dias. Rogério, um desfalque assim importante, né? Pois é, vai fazer muita falta o Matheus Henrique, com certeza. Bia, tem mais Copa Sul-Americana. Nós temos o Atlético e o time chileno Deportes, o Quick, jogando em Belo Horizonte. Mais um jogo que os clubes mineiros jogam sem torcidas. Aliás, o Atlético foi punido com 2 jogos. Esse é o primeiro, Bia. Que horas é o jogo de hoje? Rogério, Atlético e Deportes e Quick se enfrentam nesta quinta-feira às 8h30 da noite, horário dos Estados Unidos, 9h30 aqui no Brasil, no Mineirão, pela segunda rodada do Grupo H da Sul-Americana. E a partida desta noite terá portões fechados. O Atlético vai cumprir aí o primeiro dos 2 jogos sem torcida, em decorrência da punição imposta pela Conmebol por causa do uso de sinalizadores pelos torcedores atleticanos nos jogos da Libertadores no ano passado. E a transmissão do jogo de hoje será pelo ESPN e Disney. Rogério, olha só então a provável escalação do Atlético Mineiro. Everson, Natanael, Lianco, Alonso, Arana, Alan Franco, Rubens, Gustavo Scarpa, Rony, Coelho e Hulk, Rogério. Pois é, um time forte, o time do Atlético. E também pela Copa Sul-Americana nós temos Fluminense e San José ao vivo hoje. Aonde, Bia, e o horário? Hoje tem Fluminense e São José que se enfrentam pela segunda rodada também da fase da Sul-Americana, nesta quinta-feira, no mesmo horário do jogo do Atlético, às 8h30 da noite, horário dos Estados Unidos, diretamente do Maracanã. E a transmissão será pelo Paramount. E o Fluminense, ele vem de 2 vitórias seguidas após bater o Once Caldas na estreia pela Sul-Americana e o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. E o tricolor também trocou de treinador, né, Rogério? Mano Menezes deu lugar a Renato Gaúcho, que vai para a sua segunda partida no comando da equipe. E olha só então a provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Inácio, Léo Jansen, Bernal, Nonato, Ganso, Keno, Serna e Everaldo, Rogério. Pois é, vamos acompanhar o Renato Gaúcho no
Fluminense e com certeza o Fluminense deve evoluir, principalmente a parte ofensiva do tricolor. E Bia Neves, o Flamengo perdeu ontem, poupou, Bia, para priorizar o brasileiro? Olha só, Rogério, os flamenguistas não ficaram satisfeitos, viu? Os mais de 50 mil rubro-negros que foram ao Maracanã na noite de ontem saíram insatisfeitos com o desempenho do Flamengo na derrota por 2-1 para o Central Córdoba, pela segunda rodada do Grupo C da Libertadores. E foi aí o primeiro revés de Felipe Luiz na temporada. Os torcedores vaiaram o time e ficaram na bronca, porque o treinador poupou alguns jogadores. Mas olha só, Rogério, Felipe Luiz disse que a Libertadores é tão prioridade quanto o brasileiro, só que se poupou muito no brasileiro nos últimos anos para jogar nas Copas. E ele falou, Rogério, em uma entrevista no dia 15 de fevereiro, após a vitória, sobre o Vasco, que os principais objetivos do Flamengo são o brasileiro, depois a Libertadores e depois a Copa do Brasil, Rogério. Pois é, e para fechar, Bia, o Bahia voltou a aliar uma boa atuação e um resultado excelente e vive noite histórica na Libertadores, Bia Neves. Que boa fase do Bahia, né, Rogério? Os torcedores estão em êxtase. O Bahia vinha de partidas com boas atuações e resultados ruins, mas ontem o tricolor, enfim, teve os dois. O time venceu o Nacional por 1-0 no Uruguai e convenceu a quem assistiu ao jogo de que está no caminho certo para conquistar uma das vagas do complicado Grupo F da Libertadores. E um pouco mais de disposição para atacar foi suficiente para fazer o Bahia ser mais perigoso no começo do segundo tempo. Em 10 minutos, o time criou algumas oportunidades e com 20 abriu ali o placar em ótima, um excelente gol de Eric Pulga, Rogério. Pois é, em função do calendário e de não ter tido nenhuma folga desde quando estreou esse ano 2025, o Bahia foi mais uma vez modificado, houve preservação de alguns jogadores, mas deu resultado. O time jogou muito, correu muito e Rogério Ceni saiu feliz com o resultado de ontem. Chegando então no final, o programa Tudo Azul e USA com Papo de Bola. E não se esqueça, dê um like se você gosta do Papo de Bola, você vai ajudar na divulgação do nosso Papo de Bola, que é um quadro do programa Tudo Azul e USA. A gente volta amanhã, né, Bia? Com certeza, Rogério. Um abraço a todos e até amanhã. Um abraço, gente. Obrigado. Você ouviu o programa Tudo Azul, com a apresentação de Rogério Maria